Boa noite, pessoal. Bem-vindos à primeira roda de conversa virtual da Unipaz DF, conversando sobre a vida em quarentena. Lembrando algumas regras a todos do grupo. Por favor, mantenham os microfones em mute, no mudo, abrindo os microfones apenas no momento em que tiverem a palavra. Para pedir a palavra, vamos usar o chat. Então, no decorrer de toda a roda de conversa, quem quiser pedir a palavra, basta abrir o chat e colocar lá, peço a palavra. E nós, eu e a Elza, que estamos no apoio, vamos deixar registradinho e ir chamando em ordem. Tá bom? Também pedimos a gentileza de deixar no seu quadradinho o nome que te represente, porque é por esse nome que nós vamos te reconhecer e chamar. Tá? Muito bem, então, eu queria passar a palavra para Maria do Rosário, da Unipaz de Recife, que vai explicar a origem dessa roda de conversa aqui. Maria do Rosário, é com você. Boa noite a todos. Nós estamos começando num momento muito simbólico, um momento muito festivo da Ave Maria. E esse momento, para todos nós, para nós da Unipaz Pernambuco, é um momento de grande alegria em poder estar reunindo todas essas pessoas queridas para conversarmos, para nos reaproximarmos depois de um período relativamente longo de distanciamento, ainda que presencialmente, e sejam todos bem-vindos. E vou resumir como foi ter sido esse momento por todos nós. Naturalmente, nós estamos vivendo um momento bastante desafiador, né? Nós estamos num grande retiro e forçado, mas que não deixa de ser bastante instigante, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade para repensarmos, né? E para isso nós estamos aqui para refletir. Nós sentimos, né, logo fomos tomados, como todos vocês, eu imagino, por essa onda que veio, né, do coronavírus, que veio, está assolando no mundo inteiro, e chegou até nós aqui em Pernambuco, no Brasil, primeiramente, e em Pernambuco, e de início ficamos impactados com tudo isso, fomos reorganizar a nossa vida, né, iniciamos novas rotinas em cada uma de nossas casas, e aí nós, depois do primeiro impacto, nós começamos a conversar com Roberto e Lídia para ver como a gente poderia, porque nós tínhamos em curso duas formações, aliás, temos em curso duas formações, a formação Cuidado Integral e a formação de facilitadores avipais, e aí nós precisávamos encontrar um caminho de dar continuidade a essas formações. Então, foi aí que foi sendo tecido esse encontro. Nós achamos que seria interessante encontrarmos através de um encontro virtual como esse, para que nós pudéssemos retomar, né? Cada um de nós fazer essa reconexão com a egrégora dos grupos que nós fazemos parte, né, da formação Cuidado Integral e Avipaz. Então, eu quero dizer para vocês que nós iremos agendar ainda esse mês um encontro, assim, nesse mês de maio, ainda antes nós estamos agendando, na verdade, os dois próximos seminários. Dois seminários que faltam da formação Cuidado Integral. Nós temos duas datas agendadas. Nós vamos conversar com cada um de vocês, nós vamos marcar um encontro virtual
com o pessoal da formação, de cada uma das formações, para a gente conversar mais detidamente sobre como vai se dar esses seminários, vão se dar esses seminários. No caso da formação Cuidado Integral, nós agendamos as datas de 29 e 30 de maio e 26 e 27 de junho. Detalhes, nós vamos conversar com vocês em um encontro que iremos agendar, antes, naturalmente, do primeiro seminário. A Lídia está mostrando aí o bordado, nós temos aí uma tessitura, né, de um bordado, e isso a gente precisa retomar. E essa chama a gente precisa torná-la muito forte para começar. E o grupo de Avipaz também, a gente vai se encontrar, né, com as pessoas da formação Avipaz, para também combinarmos como será o nosso próximo seminário. Então, expresso a minha alegria e vou repassar a palavra para o Yuri para dar condução. Obrigada. Obrigado, Maria do Rosário. Bom, queria aproveitar também para fazer um convite para a segunda roda de conversa virtual, que vai ser conduzida pela Lídia Rebouças, conversando sobre a morte. É uma roda que já acontecia no plano tridimensional e agora vai passar a ocorrer também no plano virtual. Então, ela vai acontecer no dia 27/5, também às 18 horas. E também será transmitida ao vivo no Facebook. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra, apresentar aqui a Lídia Rebouças, educadora, psicóloga, vice-reitora da Unipaz e amante das artes. E Roberto Crema, terapeuta, psicólogo, antropólogo, reitor da Unipaz e escritor. Lídia, pai, é com vocês. Boa tarde, meus queridos. Que alegria estarmos aqui nessa roda, abrindo para Deus e o mundo. Esse é o mistério dessa tecnologia que nos conecta. Com certeza, os nossos irmãos lá de Portugal estão juntos e de vários outros países também, através do Facebook. Então, que bom que nós podemos ampliar essas rodas nesse momento. E que bom que podemos refletir e partilhar as nossas experiências sobre essa grande novidade que todos nós temos vivenciado desde que o fio que tudo descostura, a impermanência, descosturou muita coisa na vida de cada um de nós. Então, para começar essa roda, eu quero chamar o meu irmão de sempre, Roberto Crema. Como é que foi? Diga para a gente, como foi, Roberto, essa entrada tão forte da impermanência na sua vida, numa agenda sobrecarregada que você tinha, você entrava de um avião, saía de um, entrava no outro, mal desarrumava uma mala, estava no outro lugar, né? E de repente você volta para casa, literalmente. Como é que foi isso, meu irmão? Então, uma alegria estar com vocês. De fato, eu gosto muito de um provérbio japonês que diz: ao lado do teu amigo, nenhum caminho será longo. Nós poderemos atravessar essa pandemia de uma maneira criativa, proativa, se há amigos do nosso lado. Não importa se perto ou longe. Não importa se no nível visível ou invisível. Aliás, o grande amigo, a grande amiga, é essa que nós vamos encontrar nos nossos corações. E desde que eu me encontrei nessa existência com Pierre Rivaio, eu medito diariamente, eu tenho uma prática de no mínimo 1 hora, e lá se vão 40 anos. E esse retiro, para mim, embora o que a minha irmã Lídia disse
é bem verdade, é natural. Eu desperto cedo, vou para a minha varanda, dou bom dia ao dia, faço minhas leituras e vivo o fluxo desse momento que nos abre uma janela muito criativa de oportunidades, como essa que nós estamos vivenciando nesse momento. Nós temos um amigo, não é, Lídio? Raul de Xangô. Ele já não está nesse acampamento do lado de cá, ele já partiu. Mas quando eu convidei para fazer uma palestra para nós no Colégio Internacional dos Terapeutas da Unipaz de Brasília, ele começou dizendo, olha, para mim só existem duas coisas sobrenaturais: o celular e a internet. Então, desde então nós estamos habitando esse espaço sobrenatural, esse espaço tão interessante e que eu creio que chegou para ficar. Porque essa crise, nós continuaremos falando a respeito, ela nos desperta. E para os preparados, ela nos traz muitas graças. E uma delas é a que nos reúne nesse espaço virtual. Lídia? Então, Como foi, Lídia, para você? Roberto, Sucesso fácil. eu confesso a você que eu estou gostando muito, confesso a vocês que eu estou gostando muito. Eu sou uma sertaneja, né? E aprendi a sentir muito amor pela casa, pelo lar. Então, eu me sinto muito bem em casa. Eu gosto das plantas, de cuidar das plantas. Eu amo cozinhar. Eu amo lavar roupa. Eu lavo roupa lavando a minha alma. Eu já lavo roupa transpessoalmente desde a minha adolescência, porque desde a infância eu sinto esse amor pela lavagem de roupas, né? Então, essa literal volta para casa, que hoje eu completo 52 dias. Eu gosto de contar esses dias, sabe? Hoje são 52 dias. E, para mim, esse é um convite à desaceleração. Um tempo outro, um tempo remansado. Eu estou me redescobrindo de uma forma que eu ainda não consigo traduzir, mas com certeza eu não serei a mesma depois de tudo isso. E eu tenho degustado a rotina, como Gaston Bachelard, ele traz uma expressão que me inspira muito, que é brinquedo de profundidade. Hoje, o meu apartamento em Brasília, esse lar onde eu estou com meu companheiro, a minha filha, o meu neto, é o meu brinquedo de profundidade. As pequenas coisas desse cotidiano me ajudam a vivenciar esse brinquedo de profundidade. Quais são os seus brinquedos de profundidade nessa quarentena? Bom, para mim, tem um nome, Unipaz. Porque, de um certo modo, e é muito claro, muito óbvio, desde o início, Pierre, Lídia e eu falamos que a Unipaz é uma universidade de transição. Nós surgimos, eu diria que para esse momento. É uma transição no sentido mais amplo da palavra. E essa é uma boa palavra. Vem da mesma raiz de transdisciplinaridade, de transreligiosidade, de transculturalidade, de transformação, de transpessoal, de transgressão. Então, a Unipaz surge. Inicialmente, nós dizíamos que era para contagiar outras universidades. E seríamos, então, uma universidade de transição, até que as universidades todas se tornassem transdisciplinares holísticas. Mas tem um outro sentido, que fala da crise da crisálida.
Essa é uma expressão também que vem desde o início, crise da crisálida. No início eu dizia que a lagarta já morreu, a borboleta ainda não nasceu. Agora eu não digo mais a mesma coisa, porque nós temos que nos atualizarmos. Sim, a borboleta está nascendo. E é um momento delicado, porque é um momento de morte e de renascimento. Então, isso eu creio que nos solicita esse aprendizado que nós temos através de programas e projetos irradiados não só para o Brasil, também para o exterior. A questão é que a transição nos solicita a arte de morrer para renascer. Não basta aprender a conhecer, não basta aprender a fazer, não basta aprender a conviver e aprender a ser. Precisamos aprender a morrer. É o único certo. É o imperativo categórico de Kant, como Pierre gostava de insistir. E, no entanto, não há escola para a impermanência. Essa palavra que a Lídia levantou logo no início, é a impermanência de tudo. E, no entanto, a morte é simplesmente o portal para o renascimento. Então, nesse momento, nós estamos convocados a abrir mão das nossas rotinas, das nossas agendas. De fato, há 2 meses, a minha mala ficou como chegou. Eu vim de um seminário em Santa Catarina, e desde então, que maravilha! A minha agenda é só agenda de eventos virtuais, que cada vez aumenta mais. Porém, eu creio que essa é a nossa chance, é uma chance muito especial para os preparados. Como você sabe, há 2 ideogramas que falam sobre a crise na tradição chinesa. Um ideograma significa perigo para as pessoas que estão apegadas no seu cotidiano, nas suas bolhas normóticas. É muito perigoso, é a válvula de escape da depressão, do pânico, às vezes do suicídio e outras formas que nos surpreendem nesse momento. Porque é preciso também dizer que nós temos um retiro em nossas casas, e às vezes com jardins, mas há aqueles que não têm teto, aqueles que vivem em apartamentos minúsculos. Não é fácil. Os deserdados da vida, não é fácil. Então, nesse sentido, é que nós precisamos olhar para outro ideograma, que é a oportunidade de renascer. E eu creio que na Unipaz, que é uma escola de líderes do futuro, da nova idade da consciência, nós estamos aprendendo. Morrer para renascer. Não é, Lídia? E essa, Roberto, é a imagem que nós trouxemos no flyer que divulga essa roda, né? A imagem do casulo, o casulo onde ocorre a transformação da lagarta em borboleta. O casulo onde todos nós estamos nesse momento. Nós estamos literalmente em um casulo, né? E essa conversa dá pano para guarda-roupa, mas como a gente vai abrir para os nossos amigos daqui a pouco, eu quero trazer agora um aspecto da ecologia social que está me tocando muito nessa quarentena, sabe? Quando eu fiz o Caminho de Santiago, em 2008, eu entrei em contato na pele com algo que eu só conhecia teoricamente, que é uma expressão de um ecologista que o Pierre Rivaio se inspirou muito nele, Pierre Dancerot. O Pierre Dancerot, ele trouxe a expressão austeridade feliz.
E eu me perguntava antes do Caminho de Santiago, como que a austeridade pode ser feliz? Né? Não conseguia entender isso, até que eu escolhi viajar com uma das 2 mudas de roupa que eu levei, uma no corpo e a outra na mochila. E eu confesso a você, Roberto, e a todos vocês, nesse momento eu estou muito em contato com essa austeridade feliz. Eu estou questionando profundamente tudo que eu já vivi a nível de consumo, e olhem que eu estou nessa trilha do conforto essencial e da simplicidade voluntária há mais de 3 décadas, de uma forma consciente, e toda a existência, né? Se eu for olhar para a minha vida, eu sempre trilhei isso. Mas hoje eu realmente estou olhando para isso de outro jeito, sabe? E eu confio que nós vamos sair dessa quarentena com mais cuidado em relação a esse tema do consumo. O que é essencial para mim em relação à minha casa, em relação às minhas roupas, em relação à minha moradia? Porque isso é fundamental. Meu pai, ele, que é uma pessoa super simples e que nesse momento está lá no sertão do Piauí, ele sempre disse: o que falta no nosso prato, o que sobra no nosso prato, se sobra um grão de arroz no meu prato, esse grão de arroz vai faltar no prato de alguém. Então, de verdade, eu tenho esperança que a gente saia dessa quarentena com essa prática de uma ecologia social mais enraizada no nosso cotidiano, que a gente saia mais irmanado em relação a esse tema que eu considero fundamental para a nossa arte de viver em paz com os outros, né? E, claro, com tudo que existe, com a natureza, consigo mesmo, com tudo que existe. É isso, meu irmão. Então, falando do tema da crisálida, que também é um tema interativo, né? É interessante constatar o que acontece com uma lagarta quando ela se torna crisálida. Há um processo enzimático de destruição total. Total. É destruição total. Exceto o que alguns chamam de célula imaginal. Interessante. Célula imaginal, que contém o design, contém todo o projeto da borboleta. E se você já se deparou e é triste com uma crisálida que foi esmagada, você verá ali apenas um líquido. É o que se tornou a lagarta. E é precisamente, a lagarta precisa se alimentar muito. Quando brota a borboleta nessa delicadeza, é o oposto, ela precisa de leveza. Ela vai se alimentar muito pouco. Eu creio que essa borboleta que está nascendo no interior de cada um de nós, eu gosto de confiar, ela sabe dessa austeridade feliz. Ela sabe dessa simplicidade voluntária. Ela sabe daquilo que Henri Thoreau insistia muito, ele que foi viver nos bosques, e que dizia menos, 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 simples, 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 e que inspirou Mahatma Gandhi, sobretudo no seu tratado sobre a desobediência civil. De fato, eu lembro também do nosso grande amigo Bené Fonteles, que sempre nos lembram uma fala do Mahatma Gandhi: tudo que nós temos, que nós não usamos, estamos roubando. Então, convém olhar nas gavetas. E esse momento, de fato, da ecologia social é onde está acontecendo um fenômeno muitíssimo interessante. Há um aumento de empatia. No momento em que nós não podemos nos abraçar fisicamente, nós nos abrimos para a importância do que podemos fazer à distância. Porque o encontro não é só no plano tridimensional. O encontro é um encontro de almas. E é também um encontro de consciências. Nós podemos, através do afeto, através de entrar em contato por telefone, virtualmente, enfim,
Nós podemos também, através da prece, através da intenção sagrada, nós podemos oferecer para outras pessoas. E essa, eu diria que tem sido uma oportunidade para a nossa família humana, a fraternidade. Porque eu creio que, seja lá o que for essa novidade da consciência, ela vai nos trazer fraternidade. Eu tenho sinalizado algo que é óbvio, que, enquanto metáfora, a Revolução Francesa não acabou, porque ela falou de 3 valores: igualdade, liberdade e fraternidade. O bloco socialista ficou com igualdade. O capitalista liberal ficou com a liberdade. E ambos, porque frutos do mesmo paradigma materialista, desprezaram a fraternidade. E de onde brota a fraternidade? Se não da espiritualidade. Aliás, eu creio que a forma mais simples de definir espiritualidade, não estou falando de religião, de uma espiritualidade que nós, inclusive, consideramos transreligiosa, que respeita todas as religiões e que transcende todas pelos seus princípios comuns. O que é espiritualidade, senão, na sua essência, amor e na sua prática, fraternidade, solidariedade? Isso, Roberto. Isso mesmo. E assim, eu tenho também na quarentena entrado em contato com esse, ido além dos preconceitos com relação a esse mundo virtual. E tenho atendido, porque eu estou na clínica já há 37 anos, na clínica psicológica, né? Tenho acompanhado os meus pedacinhos de alma, como você chama, né? Pela internet, e tenho percebido a qualidade desses encontros, né? Mas eu quero trazer um pouco dessa irmandade que você traz com tanta profundidade, do ponto de vista da irmandade conosco também, porque isso vai refletir na minha relação com o outro. Yuri, se prepara para a poesia. Vocês de Recife já conhecem de sobra essa prescrição que eu trago como educadora e como psicóloga para lidarmos com as emoções. No casulo, nós vivenciamos todas as emoções. Todas. No casulo, as emoções têm todas as cores. No casulo não existe dicotomia bem e mal, certo e errado. Tudo acontece junto e misturado, como diz um poeta de Brasília que eu amo muito, 24 horas por segundo, Nicolas Berg, né? Então, essa poesia, eu confio que ela pode novamente nos inspirar na vivência do casulo. Você pode colocá-la na tela, Yuri? É uma poesia que foi escrita no século XII. O pessoal do Cuidado Integral já sabe de qual é salteado. E é sempre uma prescrição. Uma poesia que nos ajuda a não julgar. E o fundamental nesse momento, para que a gente viva de verdade uma relação de irmandade, é não julgar, né? Então vamos ao Rumi. Ser humano é ser uma casa de hóspedes. A cada instante, uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma maldade. Alguma percepção momentânea chega como um visitante inesperado. Recebe e entretenha a todos. Mesmo que seja um bando de tristezas a varrer violentamente tua casa, esvaziando-a de toda a mobília. Ainda assim, trata como um convidado de honra. Ele pode estar te preparando para algum novo deleite. Os pensamentos obscuros, a vergonha, a maldade, acolhe-os à porta com um sorriso e os convide a entrar. Ser grato a quem quer que entre, pois cada um foi enviado como guia lá da misteriosa fonte. Eu sinto que no casulo
é fundamental esse acolhimento. No casulo é fundamental o não julgamento. Porque se essa visão que o Rumi traz como ninguém, eu nunca encontrei nada mais sintético do que essa poesia, e vocês sempre vão me ouvir trazer essa poesia. Se essa poesia estiver presente no casulo, a alquimia acontece. Senão, ela pode ser retardada, né? São escolhas. E isso também vai repercutir na nossa relação com o outro, porque a fraternidade ocorre na relação com o outro quando eu consigo ser fraterna comigo mesmo, não é, Roberto? As coisas estão tudo costuradas, né? Sim, e quando o hóspede inesperado é o coronavírus. Eis a questão. Então, que belo poema esse, e como ele nos inspira. Porque a atitude, eu diria que normótica, das pessoas distraídas cronicamente e desconectadas de si, do outro e do todo envolvente, vamos eliminar, vamos encontrar simplesmente uma vacina, vamos atravessar isso. O coronavírus é um hóspede que vem desse infinito misterioso. Porque nós sabemos muito bem no cuidado integral que o sintoma, a doença, ela não é ruim. Ela é uma mensagem de um organismo individual, ou social, ou ambiental, que nos alerta. É uma denúncia de uma contradição, de um desvio. Então, nós vivenciamos uma crise que é iniciática. Ela nos inicia, ela nos desperta. E eu quero prestar um tributo ao Carl Gustav Jung, que no Ocidente foi quem, no século XX, teve a genialidade, a nobreza e a vastidão para nos introduzir no iniciático. Até então, a psicologia se prestava à cura dos nossos males, dos nossos traumas. Já Maslow e outros nos falaram da possibilidade de um desenvolvimento, que nós temos um tropismo, uma tendência à evolução. Porém, Jung foi além. Ele falou da individuação. Não basta nos livrarmos dos traumas. Precisamos nos colocar no caminho. O caminho iniciático é o caminho que nos abre para o invisível. Porque esse hóspede inesperado, o coronavírus, assim como um tsunami, assim como o 11 de setembro, acontece rapidamente, inesperadamente. Agora, por um processo longo, silencioso, discreto. E na normose nós só damos atenção para news, para notícias, e sobretudo fake news. Nós só queremos saber sobre acontecimentos. E nós não fomos educados para o processo. O processo ele é silencioso, ele é invisível. Ele nos solicita uma outra escuta, que não é escuta analítica, que não é escuta racional, empírica, é escuta do coração, é escuta da intuição, é escuta do Raal, do feminino sagrado. Então, para extrair a multiplicidade, o buquê de sentidos que esse convidado bate na nossa porta para nos brindar. Claro que precisamos da vacina, sim, precisamos de tratamento, sim, precisamos, na forma mais rápida possível, propiciar o alívio do sofrimento. Agora, se nós não escutarmos, Oi, Roberto, tá. Eu parei de ouvir você. Um problema de conexão, eu vou dar um apoio aqui para ele. Sim. Então, o Roberto voltou? Então, ok, eu já estou terminando, apenas dizendo que venha o inesperado.
porque nós vivenciamos o tempo da incerteza. O único certo é o incerto. Na própria física há o princípio da incerteza. Edgar Morin diz, esperemos o inesperado. Então, Rumi nos indica a necessidade de abrir a mansão da nossa escuta, da nossa visão e do nosso coração para o inesperado, seja ele quem for. Isso mesmo, Roberto. Esse hóspede, que é o coronavírus, está me ajudando a costurar máscaras para doação. Eu me tornei uma costureira de máscaras para doação, né? Esse hóspede me ajuda a bordar esse... Roger, se você está aí, esse é o seu paninho. Olha o que eu bordei nele. Biofilia. Biofilia, o amor à vida em todas as suas manifestações. Ou, como disse Rumi, acolhe e entretém a todos. Como disse São Francisco de Assis, irmão Sol, irmão Lua, eu também posso dizer irmão coronavírus. Eu fico vendo algumas pessoas falando da guerra contra o coronavírus. Não é bem uma guerra, é uma guerra, mas também não é uma guerra. Porque se a gente não aprender a acolher tudo que esse minúsculo ser, que começa lá na China e chega rapidamente em todos os campos, né? Nós somos um país continental e a gente não sabe quando que isso vai terminar aqui. São muitos desafios que nós vivemos nesse momento, né? Mas eu confio que nada é à toa, que existe um aprendizado mais profundo em tudo isso, e eu busco acolher esse ser no meu coração com muito amor, com biofilia, com amor à vida em todas as suas dimensões, em todas as suas manifestações, né? Eu acho que o mundo está precisando muito desse amor, um amor que não julga. Por isso que a Casa de Hóspedes me toca tanto. É tão fácil nesse momento a gente julgar. O julgamento é o ego. Todas as vezes que a gente julga, a gente está no ego, né? Então, essa nova palavra é a palavra que eu gosto de trazer quando eu falo de amor, biofilia, né? A palavra que me toca bordar nesse momento. Eu não sei sobre quase nada, não sei sobre o meu presente, as minhas ações no presente, e como que eu posso dar um pequeno passo a mais nesse presente, né? Com biofilia, exercendo essa possibilidade de amar desse jeito, né? Desse jeito mais aberto. É essa saída, né, Roberto? Ou a entrada? Ou a entrada, sim. Sim, com certeza. É a constatação, eu creio que óbvia, não é? Porque num tempo de aleatoriedade, de volatilidade, de incerteza total, então isso nos convoca também a buscar a segurança no único espaço onde ela pode ser encontrada, dentro do nosso coração. É nesse sentido que, complementando um pouquinho o que eu apontava com relação a Jung, ele propõe na individuação sair da periferia do ego, que tem a sua razão de existir, um pacote de mecanismos de sobrevivência, de mentiras que funcionam, de apegos, etc., e que nos enraiza também na sociedade, tem sua razão de ser, porém, é preciso seguir viagem, e uma viagem para o interior, e sempre de uma forma espiralada, mandálica, nunca de uma maneira reta, até através do auxílio da ânima, do ânimos, que são esses anjos interiores, no homem e na mulher, nós possamos chegar no self, a casa do ser. E aí sim, vamos encontrar a segurança. Aí sim, vamos encontrar a fonte da biofilia. Aí sim, vamos abrir a nossa porta
quando um navio se encontra navegando alto mar e aparece um tufão, o que o piloto ele procura com os instrumentos? O olho do furacão. É o olho do furacão. E ali ele se aconchega, no olho do furacão. Nós vivenciamos um momento de furacão, um momento caótico. Então, é preciso também lembrar que o caos é muito organizado. Existe a teoria do caos. E é preciso saber que nós podemos chegar nesse olho do furacão no nosso interior, minimamente, e expandindo a partir da ecologia individual para a social, para a ambiental. Porque é aí que nós encontraremos e desvelaremos, é um apocalipse, é uma revelação, o sujeito, ou seja, o senhor do nosso destino. Deixar de ser uma folha levada pelos ventos das circunstâncias. Nesse momento, as pessoas que não têm minimamente essa abertura para o interior se veem entregue aos ventos circunstanciais. Olha que azar. Olha o que aconteceu comigo. Porém, há uma outra maneira. E quando você se coloca no lugar do sujeito, você então assume a autoria desse bordado. Esse bordado tão misterioso que é o da nossa própria existência. Que nós precisamos tecer com fio do sentido. Você falou do olho do furacão e eu lembrei do nosso conselheiro aqui da Fundação Cidade da Paz de Brasília, que é mantenedora da Unipaz-DF, o Monge Sato, o nosso budista querido, que ele é o responsável pelo mosteiro budista que tem aqui no final da Asa Sul de Brasília. E um dia eu fui ao mosteiro conversar com o monge e ele falou: Lídia, vamos tocar o sino comigo? O sino do mosteiro, o sino da Unipaz-DF, quem conhece, é um grande sino. O sino do mosteiro é muito maior, do mosteiro budista, né? Inclusive incomoda muitas pessoas que estão ao redor ali, e eu acho incrível as pessoas se incomodarem com o barulho do sino. Como assim? Mas tem gente que se incomoda com o barulho do sino. Aí o monge falou o seguinte, ele falou: eu vou tocar o sino e vou convidar você a ficar no centro do sino, no vazio, no centro do sino. E lá no mosteiro, eles têm essa possibilidade, né? Então, aquele sino enorme, assim, e eu fui e fiquei bem no meio, e o monge, assim, com toda a força, tá, 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 né? As quadras todas ouvem, e lá no centro do sino, eu só ouço o sagrado silêncio. Essa experiência foi muito forte para mim, né? Muito forte. Como isso é concreto, como isso é real, como que essa vivência nos inspira a, no casulo que nós estamos no aqui e agora, encontrarmos esse espaço de silêncio, desse silêncio muito profundo, que para mim é entrega, para mim é confiança, para mim é espiritualidade no seu sentido mais profundo. E esse é um outro convite que eu acolho nessa pandemia, encontrar esse espaço dentro desse casulo, do casulo onde eu estou, né? Nesse instante da existência. Então, Lídia, que bela essa transpiração desse momento, né? Em que você vive no coração do sino o silêncio. De fato, é nesse sentido que a Unipaz tem a nos oferecer. Há dois caminhos para o florescimento, para uma sabedoria integral. Um caminho é o do conhecimento.
é o de acumular conhecimento, é o de buscar, através de um discurso rigoroso, de experimentações, desenvolver essa arquitetura do conhecimento que nos leva a uma tecnociência maravilhosa que pode estar a nosso favor, nem sempre está. Agora, como chegar nesse silêncio, senão através de um outro caminho, que o Pierre Weiss chamava de holopraxis, que é o caminho do não saber. Não basta saber. Nesse sentido, Gurdjieff nos trouxe como um grande precursor, aquele que integrou a ciência e a filosofia, a espiritualidade e a arte oriental e ocidental. Ele falava que a compreensão se encontra na convergência entre o saber e o ser. Só saber é uma alienação. Uma pessoa pode se tornar uma biblioteca ambulante e não ser. Não ser capaz desse silêncio, não ser capaz de uma abertura para uma outra inteligência, que não é da razão, que nem sempre tem razão. A razão tem razão quando dentro dela palpita um coração. Essa é a inteligência do sino. Essa é a inteligência do despertar. O sino é um dos instrumentos mais antigos para despertar e para levar informações. E trata-se, portanto, de aprender a se esvaziar do conhecido, do passado e do futuro. Diante da incerteza, a inteligência analítica não nos auxilia muito. Mas se a pessoa se esvaziou, foi capaz de se esvaziar, foi capaz de minimamente chegar nesse silêncio interior, um instante nos orienta. Um instante é esse milagre que nutre tudo que nós precisamos, nas 3 ecologias. Um instante é o bem mais precioso. Esse instante, esse preciso instante, é o momento do encontro, é o momento de amar, da biofilia. E se a pessoa apenas fica no conhecimento, mas perde essa dimensão do não saber, é a inteligência socrática. Aquele que não sabia, não tinha nenhuma resposta e que questionava todas as respostas. E que facilitava que cada um parisse a si mesmo, como um filho de uma doula que Sócrates era. Então, de fato, mais do que nunca, nesse tempo de incerteza, nós precisamos do monastério para complementar a academia. E é no monastério, esse monastério onde nos encontramos, forçadamente, e eu diria que como também um grande privilégio, nesse monastério que nós poderemos encontrar uma outra inteligência. E aquilo que pode realmente nos levar a uma orientação, não importa qual seja o caos que nos envolva. É o que eu traduzo dizendo que tudo é sagrado e o mais sagrado de tudo é o silêncio. Isso, Roberto, e eu acho que é um desafio cultivar esse silêncio, porque hoje nós temos muitas informações, né? Hoje eu estava vendo em 2 grupos de WhatsApp que eu participo a quantidade de lives, né? E às vezes eu prefiro laivar a roupa, laivar a louça e laivar outras coisas. É muita informação, e acho isso que você pontua é muito importante, né? Lembrarmos a nossa inteireza. Então, algo que essa quarentena me ajuda é a todo dia fazer o pão nosso de cada dia. Eu voltei a fazer pão, mas eu nunca fiz tanto pão.
e o nosso apartamento é incensado pelo cheiro do pão, e ele não incensa só o nosso lar, ele vai incensando. Se chegou um cheiro bom aí, pode ter certeza que foi o pão que eu estou fazendo aqui na Asa Norte, né? Semeei esses dias cebolinha com meu netinho, a lua está crescente, e nós fomos semear na hortinha que nós temos na varandinha do quarto dele, no nosso apartamento, uma varanda pequenininha onde nós temos uma hortinha. Então, essa concretude ajuda muito no casulo também, ajuda a viver esse tempo misterioso do casulo, que a gente nunca sabe qual é. Uma coisa a gente já sabe sobre o casulo, que não adianta parto a fórceps. Borboletas não nascem com parto a fórceps. Borboletas nascem naturalmente. Então, esse tempo é um tempo misterioso. E cada um de nós pode ir encontrando isso no dia a dia, resgatando essa inteireza, né? Resgatando a inteireza do fazer, do conviver, do ser, de tudo isso, de todas essas expressões que cada um de nós manifesta nesse cotidiano tão sagrado. Meu irmão, a gente está se encaminhando para o final já. Eu estou olhando aqui, como boa virginiana. Você pode trazer alguma coisa, depois eu trago algo bem pontual, se estiver bem para você. Então, Lídia, de fato, os gregos tinham dois termos para se referir ao tempo. Dois deuses. Um é o Cronos, o devorador dos seus filhos. É o tempo do relógio, do calendário. O outro é Kairos. Kairos é o tempo oportuno. Kairos é um instante. Kairos é essa delicadeza que nos remete para uma escuta, para uma visão que possa aprender a inteireza. A inteireza do saber e do não saber. Eu penso num autor que talvez muitos de vocês conheçam, porque ele escreveu alguns livros importantes, Nassim Taleb. Nassim Taleb, ele foi uma pessoa que durante 20 anos lidou com a Bolsa de Valores. E depois ele ganhou muita grana e ele se retirou, estudou filosofia e se tornou um perito na incerteza e no risco. E ele escreveu alguns livros. Um deles, o último, se chama Antifrágil. Coisas que se alimentam do caos. E ele fala que a nossa civilização é frágil por causa disso. Nós tememos o desconhecido. Nós queremos colocar ordem no mistério. É o que o Pierre insistia muito. Ele dizia que nós sofremos de uma crise da definição. O que é definir? É você querer colocar o infinito de uma gaiola. Tudo bem, definir é fundamental. As definições operacionais para se desenvolver ciência, porém, o Pierre que nos trouxe da novidade. Infinir é preciso também, não é uma coisa ou outra, é definir, e definir rigorosamente, com discernimento, e infinir. Infinir é abrir a porta de todas as gaiolas. É ser capaz de um voo no mistério. É o voo da mística, é o voo da poesia. É o voo da mitopoiesis, que eu acho que é fundamental. E Nassim Taleb vai nos falar que não basta você ser resiliente. Nesse momento ele está sendo muito solicitado, porque ele se tornou um ícone nesse mundo de incerteza. Ele diz, não basta ser resiliente. Ele tem a simbólica da fênix como sendo da resiliência. A fênix morre e ressurge das próprias cinzas, como fênix. Ele aponta para a Hidra. E a Hidra, nós conhecemos bem também, é um arquétipo da mitologia grega, uma serpente de várias cabeças,
Se se corta uma cabeça da hidra, surgem duas. Então, a hidra é o que nos ensina não apenas a querer fugir das incertezas, é ir ao encontro, como Rumi propõe no seu poema, abrir a porta para o visitante inoportuno, incerto, e se alimentar do que ele vem nos trazer. Então, nós, nesse momento da incerteza, do caos, precisamos nos abrir para uma outra expressão que também o Pierre Vai gostava muito, o caórdico. É uma palavra que contém em si o Cronos e Kairos, que contém em si o caos e o cosmo, a desordem e a ordem. E é essa dança que nós precisamos aprender. É um momento em que nós precisamos de aprender com a virtude do caminho do meio de Buda. Não fazer negação, não negar o que está acontecendo. Está acontecendo uma pandemia. Agora também não idolatrar, não de repente fazer disso tudo. Não, porque existe uma outra pandemia e nós temos denunciado há décadas essa outra pandemia, que é da normose. A normose, que é essa patologia da mediocridade, do rebanho, essa patologia da pequenez. Nunca fomos tão apequenados. E eu concluo, então, como você nos trouxe um poema, eu trago um outro que eu amo, do nosso querido Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Normose é a patologia de pequenez de alma. E Mahatma, o que significa? Grande alma. Mahatma Gandhi, grande alma. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. E desejo, então, já que, como boa zeladora também do Cronos, você aponta para o final da nossa conversa, para abrir para os visitantes que vão trazer, com certeza, o melhor, escutar esse convite, ampliar e abrir todas as portas e janelas da vasta e profunda alma. Essa alma que nos convida a conjugar o verbo infinir no casulo do agora, né? Então, Roberto, só para fechar, eu estou lembrando do Adriano Suassuna, que dizia que entre o otimismo e o pessimismo existe o realismo esperançoso. Eu gosto muito dessa expressão do Adriano Suassuna, né? Isso me ajuda no casulo nesse momento. E quero pedir agora para o Yuri para trazer uma música para a gente fechar essa etapa e passar para partilhar com vocês todos. O Yuri vai trazer a nossa querida Lady Gaga. Há 2 semanas, a Lady Gaga promoveu um festival maravilhoso e cantou uma música que foi composta pelo Charlie Chaplin. A letra é do nosso eterno Carlitos, né? Então, vamos encerrar essa etapa ouvindo a nossa querida Lady Gaga e o nosso querido Charlie Chaplin. Smile though your heart is breaking. Smile even though it's aching. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.
Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile if you just smile. You'll see that life is still worthwhile if you just smile. Você. Está com Então, você, Yuri. sim. Bom, pessoal, esse é o momento em que todos participam. É uma roda de conversa. Então, temos algumas falas cadastradas já. Gostaríamos, então, de convidar a Leila. Leila, está com você. Boa noite, estão me escutando bem? Ótimo. Estou muito emocionada, de coração tocado pela fala de vocês. E tocada porque estamos vivendo dores e amores. É um momento de dores e amores, né? E acho que esse momento é o momento claro do absurdo e a graça acontecendo o tempo inteiro nas nossas vidas, né? Então, a pergunta é o seguinte: a gente tem tratado nos outros grupos que esse é o momento de curar as feridas dos vínculos. Os nossos vínculos, as nossas relações, não é por acaso da gente ter voltado para casa e ficar com as pessoas, e algumas pessoas trazerem a solidão profunda e o abandono que existem nelas. Então, eu vejo que esse é um momento muito importante desse conceito da Unipaz, do que é fragmentado e do que é a plenitude desse momento. Eu acho que a gente está vivendo bem isso. E também sobre o conceito do Pierre, porque eu acho que nesse momento é a grande oportunidade do resgate do paraíso perdido que o Pierre sempre nos trouxe. Eu acho que esse momento é muito belo e gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, essa cura dos vínculos, da fragmentação, né, que nós vivemos tantos anos. Obrigada. Você fala? Diz. Não ouvi. Você fala, a Leila? Você já está com a palavra. Quando você termina, eu acrescente algo. Tá. Minha irmã, a sua colocação dá pano para guarda-roupa. Né? Sim, eu confio que nós estamos vivendo o que o Pierre denominava a neurose do paraíso perdido. Né? Porém, eu volto à metáfora do sino, né? Nós podemos estar em contato com uma calmaria em meio a tudo isso. Sobre os vínculos, tem algo que nós não falamos e que está muito presente nesse momento, que tem a ver com os vínculos e que tem a ver com o trabalho que você faz aí em Recife, que é cuidar dos idosos, cuidar dos mais vividos. Nós vemos hoje na nossa sociedade, aqui no prédio onde eu moro em Brasília, todos os dias, as pessoas que residem na quadra onde eu vivo aqui são pessoas bem mais vividas. Nós todos somos grupos de risco nesse prédio. Eu acho que não deve ter ninguém aqui, 1 ou 2 apartamentos que não é o grupo de risco. E sempre tem pessoas lá embaixo cantando, trazendo compras,
dizendo uma palavra. Esses dias passou um carro de som enorme com um grupo de jovens tocando um rock maravilhoso, cantando Beatles, né? Então, eu confio que isso tudo vai nos inspirar a curar muitos relacionamentos. Tem muita notícia boa. Vocês aí em Pernambuco divulgam muitas notícias boas. Recife está sofrendo muito, mas talvez vocês divulguem como poucas pessoas as notícias boas. E eu confio muito nessa capacidade de contaminação dessas notícias boas nos relacionamentos interpessoais também. Passo para o Roberto. Então, acrescentando, não é, no que a Lídia tão bem indica, é o conceito que vem me cavando, eu creio que desde a meninice, mas que quando a Unipaz realizou 30 anos, foi publicado esse livro, que é O Poder do Encontro, que é o vínculo. De fato, a Unipaz é uma universidade do encontro, portanto, esse encontro consigo, com o outro, com os outros, com a natureza e com totalmente outro. O paradoxo é que nós fomos concebidos no encontro, nascemos no encontro, existimos no encontro e partiremos daquilo que chamamos de morte, um rito iniciático para o encontro. E a nossa crise é do desencontro. Porque solicita para a pessoa aprender a se vincular consigo, com o outro, com os outros e com tudo, solicita uma escola. É nesse sentido que a arte de viver a paz, que o PR nos brindou como uma obra-prima da sua existência, desdobrada pela arte de viver a vida, é a arte de se vincular. Agora, isso solicita romper essa patologia que vocês indicaram muito bem, que é a patologia, que é a normose da fantasia da separatividade. Nós vivenciamos numa bolha, é uma bolha do ego, e fomos hipnotizados e seguimos sonambúlicos pela existência. E por isso que precisamos de uma escola que nos desperte. Essa talvez seja a normose, porque o Pierre Vai falava de normoses gerais e normoses específicas. A normose mais geral e talvez a mais catastrófica é a da fantasia da separatividade, ou seja, o mito do paraíso perdido, e que nós precisamos resgatar. Não é fácil, não é fácil, não é fácil dissolver a fantasia da separatividade. É o que na tradição hindu se chama de Maya, ilusão. Agora, é o caminho. Isso solicita, de fato, o passo nosso de cada dia. Ninguém desperta da normose por desejar. Isso vem através de um processo educativo e de uma ascese individual. Então, eu creio que isso resume toda essa epopeia da própria Unipaz, que é a epopeia do encontro. O encontro da razão com o coração, da sensação com a intuição, da efetividade com a afetividade, do Ocidente com o Oriente, do saber, do não saber, da palavra e do silêncio, do conhecimento e do amor. Tudo está aí para ser integrado. A palavra talvez mais sagrada, e eu creio que ela está no DNA da Unipaz, é a palavra integração. Nada precisa ser excluído. Nada pode ser idolatrado. Tudo precisa ser integrado. Então, passamos agora a palavra ao Diogo. Boa noite a todos. Boa noite, Roberta. Boa noite, Lídia. Crema falou agora há pouco da escola que nos desperte. Eu tenho 3 filhos, 2 em idade escolar,
e que com menos de 10 anos, e a gente está muito assim reticente em voltar da escola dessa forma virtual, porque de algum ponto a gente acredita, ou pelo menos eu acredito, vou falar por mim, que a escola também ela desperte uma normose em relação às ações, já que, regra geral, de forma tradicional, a escola tradicional bota um padrão a ser seguido e não respeita um pouco da sabedoria interna das crianças. Então, no meio virtual, eu sinto que isso tende a ser potencializado. E a minha pergunta é exatamente essa: como é que vocês sentem essa volta à escola? Eu sinto uma carga econômica, meus filhos estudam em escola particular muito forte, e o que é que vocês sentem desse momento, nesse sentido? Então, aqui também, que bom ver vocês. Eu também vi um dos filhos de vocês aí. Em algum momento ele apareceu, nos brindou com a presença dele, né? Aqui em Brasília, o meu netinho está com 6 anos e acredito que no final da semana passada houve a notícia de que as escolas iriam voltar e eu como avó, fiquei muito preocupada com isso. Eu sinto que não é o momento ainda das escolas voltarem. Que bom que o governo do Distrito Federal aumentou esse prazo. Acho que não é hora. Existe sim essa pressão econômica, né? Mas eu acredito que as escolas, como todos nós, estão buscando se adaptar, estão também nesse casulo, né? E eu acredito também que esse tempo possa ser inspirador para as nossas escolas, que a maioria delas estava muito chata. Os meninos podem estar aprendendo muito mais em casa, a maioria está aprendendo muito em casa, né? Então, eu confio que essas escolas possam estar se dando conta disso e possam se reinventar. O que você acha, Roberto? Eu concordo que é uma chatice, falando do ponto de vista dominante, né? Porque o que predomina entre nós é a normose. Então, a normose na política, na economia, na educação, na terapia. Basta dizer, por exemplo, que a terceira causa de morte nos Estados Unidos é a iatrogenia. É a doença causada pelos medicamentos, pela fábrica, pela indústria farmacêutica. Então, o que predomina também nas igrejas, nas universidades e nas escolas é a normose. Eu creio que é uma questão de dosificação. De fato, o que eu escuto, que o Diogo nos traz é: o virtual pode ser uma normose? Sim, pode ser. Agora, como a Lídia coloca bem, é também uma oportunidade, é algo que nós estamos exercitando nesse momento. A Unipaz está, nesse momento, se engajando na educação à distância. Nós estamos, aqui em Brasília, colocando 3 ou 4 projetos EAD. Nós estamos pensando nisso há 10 anos. E, de repente, a própria crise nos impulsiona. Agora é para valer. A Lídia já está pensando, eu estou pensando, todos aqui, a Marielza nos ajudando, nos apoiando, o Yuri, nós estamos aproveitando esse momento. Ora, eu me lembro quando eu passei 4 meses, logo depois do primeiro Congresso Holístico Internacional, que aconteceu em Brasília, que originou a Unipaz, em 1988, eu fui com a minha mulher e a minha filhinha, na época com 4, 5 anos, a Bela, para São Francisco, para a Califórnia. Ficamos 4 meses. E lá eu entrei em contato com o Seabrook Institute, do nosso amigo Stanley Krippner. E já nessa ocasião, imagina, 1988, Seabrook Institute, cada aprendiz tinha o seu orientador através do computador e se encontrava apenas uma vez por ano. Então, eu creio que a questão virtual veio para ficar. E nós vamos ter que aprender a dosificação entre o presencial, entre o virtual, entre o conhecimento, entre o lúdico, entre o não saber,
eu creio que todos nós precisamos nos unirmos nesse mutirão por uma nova educação. Seja lá o que for que esteja surgindo. E alguns falam que essa crise que nós vivenciamos é da transição planetária. Veja, essa pandemia é uma pandemia que foi anunciada. Há décadas foi anunciada. Mas quem escuta? Há 30 anos as universidades de ecologia de ponta falam que se a pegada ecológica humana continuar nesse antropoceno, se nós continuarmos com esse consumismo desvairado, com essa forma absolutamente estúpida, racionalista e tecnicamente falando também, porque tem uma estupidez tecnicista, nós podíamos esperar cada vez mais eventos atmosféricos, anômalos, imprevisíveis. Quem escuta? Quem escuta? Quem escuta o que o coração, o que nossas crianças estão bradando? O fato de que tem um índice estarrecedor de suicídio infanto-juvenil. Eu nunca vou me esquecer de um educador, num congresso internacional que fizemos no Rio Grande do Sul, um educador, dentro da abordagem holística, que ele, antes de falar, americano, ele tirou um bilhetinho do bolso e disse: eu vou ler para vocês o que uma criança escreveu antes de pular do 15º andar de um edifício qualquer. E ele leu: por favor, destruam as escolas. É preciso interpretar. A escola existe para facilitar que o aprendiz incline o coração para aprender e para florescer. E os bons educadores são bons jardineiros. E cada vez mais eles vão nos apontar para um discernimento nesse mundo informacional que nos pode engolir, que nos pode levar a um naufrágio. E há que educar educadores nesse momento. Nós vivenciamos um momento que é para fazer reciclagem. Então, eu creio, Diogo, eu não tenho uma resposta. Eu creio que nenhum de nós tem uma resposta para o que você levanta. Mas essa pergunta precisa continuar conosco. E é preciso facilitar que o novo surja. E não se trata de um novo maquiado, não. É de uma educação radicalmente transformadora, que possa estar a serviço da inteireza humana. E, nesse sentido, se nossos filhos, netos, ficarem aí alguns meses sem ir para a escola, eu creio que isso não será nenhuma tragédia. A tragédia é não aprendermos com o que está acontecendo. E a grande tragédia é querer voltar ao que nós éramos antes de entrar nesse túnel. Eu creio que essa seria a catástrofe. Se nós não aprendermos com essa experiência. E mesmo que seja de uma maneira desesperada, incerta, não sabendo, é preciso buscar a inovação, a renovação. Ok, pessoal. Temos mais 5 falas cadastradas. A nossa previsão é de ir até 19h30. Então, eu sugiro que, apenas após a última fala, inscrevam-se novas, para termos certeza que poderemos atender a todos. Então, a próxima é Ieda. Hello! Tá no ar, Yuri? Tá no ar, Ieda. Então, primeiramente, gratidão a Yuri e a Alzinha que estão aí com todo o suporte. Dizer que Roberto, Lídia, vocês são pessoas de referência na minha vida, e que assim como o Pierre tocou você, Roberto, com o seu olhar, você também tocou profundamente a minha vida nessas 3 décadas. E aí eu vou trazer talvez um aspecto um pouco inquietante para vocês dois que estão aí, trazendo uma coisa muito confortável, talvez, dessa pandemia. Mas essa pandemia tem me incomodado muito por toda a miséria que eu tenho visto ao redor, né? Eu moro na capital federal, em Brasília, sou psicóloga, fui funcionária pública durante 30 anos
mas ainda me incomoda muito ver pessoas passando fome. E eu, numa iniciativa muito pequena, comecei a distribuir sopas. Lidinha, eu também adoro cozinhar. E aí eu saí cozinhando e distribuindo sopas, obviamente que tomando todos os cuidados. E aí a minha pergunta para você, Roberto, e para a Lídia é: de que forma a gente pode ser solidário, vendo também toda essa miséria e essa fome que nos rodeia, toda essa turbulência política, toda essa discrepância com tudo que a gente está vivendo, sem se indignar. E essa fala não é do ego, essa fala é da alma de alguém que já atravessou muitos desertos. E aí eu partilho isso com vocês, meus amigos e mestres, de que forma a gente pode continuar. E aí eu queria partilhar uma ideia com vocês. Esse é um kit da paz. É um kit onde tem alimentos, né? E aí eu coloco aqui dentro um suquinho, um biscoitinho e uma paçoquinha. Por acaso esse não tem. E sopas. E entrego. E eu gostaria muito de convidar toda essa rede em algum momento que na cidade que você mora, com toda a sua segurança, você também pudesse fazer isso. Então, a minha pergunta para vocês dois, e aí vai para os dois, é de que forma a gente pode, se indignando, mas também nesse silêncio, levar um pouco de nutrição, porque quem tem fome tem pressa. A gente está na nossa casa, com o nosso conforto, com a nossa geladeira repleta de alimentos, com os nossos amores, com amigos, mas e aqueles que estão lá fora? Como é que eu posso viver a quarentena sem me indignar com tudo que está acontecendo lá fora? Ieda, querida, que bom te ver, que bom te ouvir. Lidinha, Então, sua fofa. E a indignação faz parte, minha irmã. A casa de hóspedes, a indignação faz parte. Nós estamos pagando um preço caro pela desigualdade social e vamos pagar um preço maior ainda, eu não tenho a menor dúvida disso. Não vamos desistir como você está fazendo a sua parte, como a Unipaz nos convoca a jogar essa gota de água através da história do beija-flor, né? Eu tenho me encontrado, raramente a gente pede comida aqui em casa, eu esqueci o nome dessas comidas que se pede, e as pessoas, Uber, né? Mas eu olho para os meninos que trazem a comida que eu vou encontrar embaixo do prédio. A maioria deles está tão magro, sabe? Com a expressão tão sofrida. Luiz e eu, a gente tem uma graninha separada para dar uma boa gorjeta para eles, e sempre eu levo uma máscara que eu fiz, se tem alguma coisa em casa legal eu levo. Eu acho que é essa relação de irmandade, porque as pessoas aqui em Brasília, ontem eu fui levar um pão para a Cris Cavalheiro, que está de aniversário hoje, e raramente eu estou saindo de casa, mas ontem eu cruzei a W3 inteira e vi uma pessoa na rua, ela não tem nem para quem pedir, as ruas desertas, eu nunca vi Brasília desse jeito, né? Então, que bom, minha irmã, que você está indo à rua, que bom que você está levando esses kits, né? E convoco todos nós a darmos esse passo. Roberta, é com você. Não há praticamente nada mais a ser dito, né? Eu parabenizo a Ieda Maria, que eu conheço há tantos anos, e acompanho o trabalho tão lindo e meritório que ela faz, indo para as ruas e levando esse kit. Então, eu só posso me confortar nesse testemunho e saber que há pessoas que estão realmente se abrindo para a solidariedade, para o serviço, porque eu iniciei falando que nós temos nossas casas, estamos no monastério, alguns temos jardins, enfim, mas e os deserdados da vida? E os que estão sem teto? E essa questão que a gente pode até resumir de uma forma talvez
desajeitada, dizendo que a maioria morre de fome e a minoria morre de medo de quem morre de fome. E esse é o nosso momento. É o momento da normose. A maior parte das pessoas não se importam, porque isso é a característica da normose. Não é porque não queiram se importar, porque estão esquecidas. A normose é esquecimento do ser que nos faz ser. É o esquecimento do vínculo, é o desconhecimento da comunhão. Então é preciso ter paciência. Porém, sem complacência. Paciência, sim. Sem complacência. Em tempos de normose, uma pessoa saudável é desajustada. Ela apresenta sintomas, e um dos sintomas, eu diria, mais nobres, é o da indignação. Aliás, foi um amigo do Edgar Morin, que lutou com ele na resistência francesa, que totalmente nadou toda a sua existência contra a correnteza da normose, ele que escreveu, ele já fez a passagem há algum tempo, Hawking, ele escreveu um libelo de umas 50 páginas em francês e que foi traduzido por dezenas de idiomas. Indignez-vous, indignai-vos, indignai-vos. O movimento dos indignados surgiu daí. Veja o que é. Você leva um kit, alguém diz um brado, indignai-vos. E lá na Primavera Árabe, lá em Nova York, enfim, aqui no Brasil, os indignados se levantaram. E é preciso continuar, porque não é fácil. É preciso. Indignação é interno. É uma dignidade interior. Agora, isso não é raiva. Isso não é ódio. Isso não é vingança. Isso é a expressão de uma virtude, que juntamente com a solidariedade, o serviço, e aí cada um de nós tem uma forma de servir. Eu escuto agora a Lídia, ela saiu do apartamento dela, foi lá para a nossa irmãzinha Cris Maria levar um pão. Olha, que presente maravilhoso, que amizade. Então eu penso em Leng, que dizia que loucura é não ter amigos. Enquanto nós tivermos amigos, dentro de nós, entre nós, através de nós, haverá uma esperança. Enquanto tiver um ser humano que ofereça a mão para outra pessoa, sem querer nada em troca, que leve um pão, sem nenhuma condição, eu creio que existe, sim, motivos para confiarmos de que nós podemos fazer dessa crise global uma ocasião integral de crescimento, de evolução e de reconstrução do projeto humano. Muito bem, temos agora cadastrada a fala do Rogério. Salve, salve Roberto, salve Lídia. Boa noite a todos. Não sei se... Lídia, você... Olha, meu pai fez uns exames do coração, mas é você que acho que vai abalar o meu, porque quando eu vi o paninho aí, você bordando nele, nossa, acho que eu vou precisar fazer uns exames também. Olha, queria trazer um assunto, uma provocação, enfim, não sei, uma pergunta. Até aluguei Roberto recentemente sobre esse tema, que é uma paixão minha. E logo de saída eu queria dizer que eu nasci comendo carne, tudo que vem de animais, inclusive tendo muito prazer com isso, né? E a gente está envolvido nessa crise agora do coronavírus. E o Roberto fala sobre uma convocação para interpretar uma mensagem. O coronavírus como um emissário de um questionamento. Ele vem comunicar uma espécie de desvio, né? Uma contradição. E ele nos convoca a que a gente interprete essa mensagem.
e talvez Buda possa nos ajudar a localizar onde é que está o ouro dessa mensagem. Buda dizia que a gente deve procurar qual é a verdadeira causa do sofrimento, né? E lembrar que nós todos somos filhos do nosso tempo, né? Isso é uma bênção e uma maldição. Uma maldição porque muitas vezes ser filho do nosso tempo é também encarar a cegueira do nosso tempo. Os condicionamentos impõem uma cegueira, muitas vezes, né? Há um condicionamento, então, que torna invisível para nós uma guerra violenta e diária de cada dia. Uma guerra que todos nós travamos com um garfo. A arma que mais mata no mundo chama-se garfo, e os números são de tão altos, quase que abstratos. São 140 bilhões de seres terrestres e marinhos que são assassinados em prol do nosso paladar, do nosso prazer, ao qual somos tão apegados. Eu creio que esse é um desafio para a paz. De certa forma, esse é um desafio também para a Unipaz. E se a gente lembrar, houve condicionamentos no passado, né? Houve condicionamentos, por exemplo, em relação à escravatura. Há pessoas que imaginavam que estaríamos escravizando uns aos outros para sempre, e que isso seria uma coisa inevitável. Há pessoas que imaginaram que a hegemonia masculina impediria as mulheres de votarem para sempre, e, felizmente, isso foi uma ilusão. Talvez, então, haja, de fato, uma grande normose, né? Essa normose que é uma trágica fantasia da separatividade, que diz que nós somos tão diferentes assim dos animais, quando temos os mesmos interesses, sexo, alimentação, bem-estar, prazer também, que não. É também, como o Roberto diz, uma a normose em relação ao carnismo como um grande esquecimento. Os animais são esses grandes esquecidos, né? O carnismo como um sistema de crenças. Sim, porque todos que comem carne têm uma crença, ainda que sejam inconscientes dela. A crença de que comer carne é um ato normal, natural e necessário. Fantasias completamente arrasadas pela ciência mais notória, né? Então, muitas vezes eu creio que então chegou a hora, se é que já não passou há muito tempo, tirar os animais do menu. A Pachamama talvez nos faça essa convocação, ou tiramos os animais do nosso menu, ou ela nos arranca da terra. E aí, quem sabe, a gente possa falar, sim, sobre liberdade. A liberdade do desapego do paladar, que nós não sejamos escravizados por ele. Que a gente possa falar sobre igualdade enquanto somos todos terráqueos. Lembrar que especismo é essa crença meio infantil de que somos superiores aos animais e que eles devem nos servir. Igualdade, então, entre os terráqueos sencientes, aqueles que têm a percepção da dor, do sofrimento. Sim, a convocação para a fraternidade, essa grande esquecida. Fraternidade no sentido de misericórdia com aqueles que sofrem do momento que nascem até quando morrem, que a própria vida é uma tortura, confinada. Estamos nós aqui confinados, né? Eles passam toda a existência confinados. E a gente já não pode dizer que não sabia, né? Desde 2012, desde a declaração de Cambridge, onde todos os melhores neurocientistas do mundo, junto com Stephen Hawking, atestaram, sim, os animais são sencientes. É um fato científico, não mais uma elucubração mística. Então, será que é chegado, então, finalmente eu chego à pergunta, será, Roberto e Lídia, que é chegado o momento de uma convocação direta? Dá tempo? Né? Alguns analistas dizem que a gente tem até 2035. 2035 é o ponto do não retorno. A partir de lá, a Pachamama entraria num colapso em que não haveria mais volta, né? Então, sim, lembrar que houve um chamado dos abolicionistas no século XIX para que toda a sociedade dissesse não à escravização dos seres humanos. E a gente gosta de imaginar que se a gente lá estivesse, a gente concordaria e teria aderido, né? Houve um chamado no início do século XX, as sufragistas feministas disseram, as mulheres têm que votar, têm que participar. E todos nós gostamos de imaginar, se estivéssemos lá naquele tempo, teríamos aderido. Há, então, uma grande convocação agora para o século XXI, porque
3/4 das pandemias têm origem no nosso consumo de animais. Escapamos de algumas pandemias até agora. Provavelmente escaparemos dessa. Escaparemos da próxima? Será que não é o momento, sim, de uma convocação direta? É preciso, sim, tirar os animais do menu. Perdão pela paixão aqui, me tomei um pouco, mas é esta a questão. Roger, querido, bom te ouvir. A gente já ultrapassou o tempo, né? Me toca muito o que você traz. Não sei se vocês sabem, mas há pouco mais de, acho que 2 semanas, a China parou de consumir cachorros. Os chineses começaram há pouquíssimas semanas a colocar o cachorro como um animal de estimação, porque até então eles consumiam cachorros. Então, eu entendo que esse é um processo evolutivo. A Unipaz, como instituição, há 33 anos, nós nunca tivemos muitas discussões sobre isso, nunca foi oferecido carne vermelha, se tentou um caminho do meio, e há vários anos nós oferecemos alimentação vegana e viemos maravilhoso, né? Então, no processo de educação, passo para o Roberto dar uma amarrada final aí, uma costurada final. Bom, Roger, parabenizar também pela sua contribuição, por ser um militante que nos lembra dessa fraternidade natural, porque Lídia e eu falamos mais dominantemente da ecologia individual e da social. E você nos traz, nessa pergunta, creio que derradeira, a ecologia ambiental. E é importante considerar que a nossa sabedoria ancestral, ela vai considerar todos esses reinos como parentes. Se você pergunta para um pajé, um cacaverá, fala da sua família, ele vai falar o povo das pedras, o povo de pé das árvores, o povo animal, os nossos parentes das tribos diversas, o povo trovão, o povo do alto. Tudo está nesse registro da fraternidade. E eu escuto que você levanta uma questão muito importante. Assim como a escravidão já foi aceita de uma maneira absolutamente inclusiva na humanidade, desde a época dos gregos, dos romanos, mesmo seres muito bem dotados, estou falando de um Aristóteles, enfim, que achavam natural a escravidão. E, de repente, há um momento, como diz a Lídia, nós despertamos, nós subimos um degrau. E não existe mais escravidão enquanto algo natural. Agora, se alguém cometer, será um crime. Bom, eu gosto de confiar que daqui a algum tempo os animais não estarão nos cardápios. Agora é preciso também compreender que são degraus. Nós precisamos criar massa crítica. Quando criarmos a massa crítica, o salto evolutivo, qualitativo, será imediato. Então, por isso é preciso que alguém leve kits, que alguém leve o pão, que alguém leve a poesia, que alguém leve a confiança, leve uma palavra. Cada um tem um dom, para que a gente possa chegar a um momento de uma massa crítica cultivada, de maneira a que possamos dar um salto. E, quem sabe, vivenciarmos uma humanidade mais fraterna, mais inclusiva, mais inteira, compreendendo que nós somos uma célula do macrocosmo e que tudo que nós fizermos para o povo mineral, como nós temos feito em relação à mineração, e ainda isso é uma calamidade que destrói as nossas
sociedades ainda que ficam de pé, felizmente, estão retornando. Nós chegamos a explorar o petróleo a ponto de não sabermos quantos anos mais temos, aquele sangue negro. Nós utilizamos o povo de pé como sendo algo a nosso serviço e pegamos um carvalho para fazer assoalho e utilizamos os animais como alimento. Bom, podemos confiar. Eu creio que um dia nós vamos chegar nessa massa crítica, mas é preciso ter resiliência, é preciso ter paciência e antifragilidade, nos nutrirmos do caos, abrir a porta para hospedar um instante e, a partir do nosso interior, realizar essa mudança que queremos no mundo, como apontava Mahatma Gandhi. Meus queridos, nós temos que resolver sobre o final, não é, Yuri? Lídia, então, cortou um pouquinho a sua fala. Repete, por gentileza, a pergunta. Como fazemos com o final? Como é que estão as inscrições? Temos mais 3 inscrições. Eu comuniquei no chat que eu havia entendido na sua fala que estava no momento de parar, mas eu escuto vocês. Roberto, vamos ouvir as 3 pessoas? De uma só vez, talvez, você poderia, talvez, pedir que as 3 pessoas falem, Yuri, e depois a gente... Faz a costura final. Quem sabe, quem sabe. Entendi. Cada um faz a sua fala em sequência? Em sequência. Então, ok. Rosário, Abraão e José Walter. Está com vocês. Então, queridas, eu até tinha enviado um chat para a Elza dizendo que eu ia abrir mão da minha fala, que era mais um testemunho. Eu quero dar espaço para ele, que ele está pedindo. Ele pediu a palavra, eu acho que não foi entendido. Aí eu vou passar para ele, viu? Agradeço. Eu queria só... Estão me ouvindo? Eu queria só, em termos de sugestão, a questão mais de disciplinar as perguntas. Dá um tempo para cada pergunta da próxima vez, sem prejudicar a fala, certo? Porque aí, como a gente abre muito, e é bom que abra, as perguntas foram todas boas, todas elas, mas a gente resumir o contexto, certo? Resumir para que todos, mais falas, mas dentro de um contexto de um tempo. Não é questão de você disciplinar. Não é autoritário, não é nada disso, vai longe de mim isso. Mas aí fica com vocês também, estou dando só como sugestão, certo? Aí vocês, aí, que são os condutores, né? Aí vocês disciplinaram essa questão da próxima vez do tempo. Obrigado. Eu não falei ainda vou falar. Fale, não, você, sou eu que vou falar? Tem algumas pessoas... eu abri mão para você falar. Não, eu gostei muito quando o Clima falou do saber e do não saber. E a gente, desde 2012, a gente teve esse aviso, né, do invisível. E o invisível chegou, que foi o vírus. A gente, como ser social e ser político, eu gostaria de pautar minha fala também no que a colega falou no início. É de cortar coração, você quando olha na imprensa e vê aquele mundo de gente para pegar o benefício de R$600, correndo risco. E, às vezes, a gente até faz uma avaliação um pouco cruel. Porque, como a gente sabe, a gente é privilegiado, a gente é classe média. Eu estou aqui num apartamento razoavelmente grande, eu e Rosário. Aquelas pessoas que vão ali na fila se expor, elas estão correndo perigo. Muitos deles são invisíveis. E eu quero falar também de uma contradição. O vírus, ele veio mostrar... Repare que contradição. O maior país, o país que tem maior tecnologia,
O maior país em termos de capitalismo, que é os Estados Unidos, está sendo o mais atingido. Isso é uma lição. Atingiu no centro da riqueza o vírus que é invisível. Aqui no país chegou pela classe média e vai se espalhar aqui em Recife, pelo menos, nas periferias. Então, o vírus é um vírus invisível e se a gente não fizer observar, né, isso que nos avisa, a gente, às vezes, quer soluções imediatas, como a vacina. A vacina, como o Clema falou, é bom, mas a gente tem que observar a lição de tudo isso. O que isso quer nos dizer? Ninguém tem resposta pronta, porque a lição, como o Clema falou, está no mistério. Que mistério é esse? Né? O real é presente, mas para onde vamos? Temos que aceitar com resiliência, mas saber que é mistério do novo viver. Obrigado. Seguimos agora para Abraão e Josi Walter. Boa noite a todos. Abraão aqui de João Pessoa, Paraíba. Acredito que foi colocado pela Lídia, né? Teve claro bem nossas dúvidas e os nossos questionamentos. E aí, nesse convite para a volta para casa, da casa física, da volta para a família, esse pedido de ficar em casa, nós temos nos deparado com muitas pessoas no consultório que são convidadas, como todos nós, a essa volta à casa interior. E encontram essa casa interior desorganizada, abandonada, e muitos relatos de ansiedade, de pergunta, obviamente daquilo que a gente já conhece, mas ouvir de vocês aquilo que vocês têm percebido que nós podemos fazer mais efetivamente para ajudar as pessoas nesse lugar, no meio desse furacão. Obrigado pela oportunidade. Josi Walter. Opa, boa noite. Rápido. Eu fico com a impressão que nesse momento que estamos vivendo, a grande aprendizagem é entender que a competição é o pior dos males. Se nós estivéssemos preparados para a cooperação, ou seja, nós humanos, investindo mais naquilo que fosse para socorrer nas dificuldades, e muito menos para lutar, se não tivéssemos gastado tanto com armas poderosas, mísseis e outros, na tentativa de ser no mais forte, poder dominar e poder, de uma certa maneira, ganhar uma medalha de primeiro lugar, de algum modo, no mundo reconhecido pelo seu poder. Assim, eu acho que a lição que fica é que nós estamos diante da primeira grande possibilidade, tendo um inimigo só. Se a gente pensa que é inimigo, talvez nem seja. Veio com a missão de nos informar. Dói para informar, né? É o descaminho, o vírus que pode ser um caminho para nos aproximar. Já nos deixou em casa, junto com a família, onde é um nível de mais dificuldades, né? A gente pensa que a família é só afeto, mas também tem dificuldades de convivência. Já estávamos desacostumados com uma convivência mais próxima. Mas agora, acho que fica o recado. Não existe o outro. Nós viemos aqui para cooperar. Se a gente coopera, o gasto é muito menor em qualquer instância. Evidentemente que parece uma coisa utópica. Não, eu acredito que as coisas vão sim. Há uma tendência do mundo ir crescendo e se desenvolvendo. As guerras hoje ainda existem, mas já há um cuidado internacional para que elas não destruam todo e qualquer lugar. Ela sempre vai ser ruim, mas já há um cuidado. Muito bem, agora o cuidado é deixa de competir, vamos cooperar. Felizmente, quando a gente recuperar o abraço, a gente vai demorar muito tempo abraçado agora, porque o abraço é o mais democrático dos atos de afeto, porque você recebe e dá no seu momento. Então, tomara que o mundo aprenda a se abraçar. Obrigado. Então, que maravilhoso. Roberto, eu pensei em costurar as três e passo para você, pode ser? Sim, 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 sim. Então, trazendo a fala de Josi Walter junto com a de Iedo, né?
lá no início, foi exatamente a falta de cooperação que promoveu essa desigualdade enorme. E nós estamos pagando o preço por ela agora. Então, eu confio que nós vamos dar um passo a mais nesse aprendizado da irmandade em relação a tudo. Porque aí, Roger, hoje eu comi um agrião maravilhoso, que eu sei que é um ser vivo e que morreu para me dar vida. Então, eu agradeço também o agrião, sabendo que ele morreu para me dar vida. Tudo é vivo, tudo é vivo. Por isso o exercício da biofilia é tão importante. E sobre a questão relacionada a esses hóspedes que chegam nos entristecendo, trazendo ansiedade, tudo isso. A casa de hóspedes continua como uma prescrição e eu vou lembrar algo que quem me conhece sempre vai me ouvir falar. O oposto da depressão não é a tristeza, é a vitalidade. É muito importante que durante a quarentena os nossos corpos experienciem vitalidade. Aqui no apartamento, todo dia, nesses 51 dias, eu danço durante 1 hora. E eu brinco com meu netinho. Eu coloco uma música, ele coloca outra. Eu coloco uma música, ele coloca outra. Né? E assim o meu corpo está vital. Então é muito importante que os corpos encontrem um espaço de vitalidade, porque isso é fundamental nesse tempo de transformação no casulo. E eu me despeço de vocês agora como uma peregrina, como a gente fala no Caminho de Santiago, nós desejamos ao peregrino um bom caminho com Utreia e Suceia. Utreia é a dimensão vertical, o mistério, aquele que Suceia é a dimensão horizontal, é tudo de concreto que a gente falou aqui, e Utreia é o mistério. Que possamos acolher essas duas dimensões nesse caminho de quarentena. É isso que eu desejo a cada um de nós aqui e passo para o meu irmão Roberto. Então, eu agradeço também o Iedo, a Abraão, o Josi Walter, por essas questões que vão permanecer entre nós. E eu creio que a Lídia fez indicações muito lúcidas e amplas. Talvez eu possa deixar um poema. Eu gosto muito de poemas. Um poema que eu escutei uma única vez num congresso de psicologia transpessoal internacional, de uma xamã, de uma mulher muito representativa nesse mundo xamânico, da tradição mística basca. Eu creio que pode ser uma inspiração para o nosso momento. Procure ficar de pé. Agora, se você cair, procura não ficar no chão. E se nem isso você conseguir, então, eleve o seu coração aos céus, como um mendigo faminto, e peça que ele seja preenchido de amor. E ele será. Muitas coisas podemos aprender no sofrimento. Você pode ser derrubado. Você pode ser mantido no chão, mas ninguém pode impedir que você eleve seu coração aos céus, exceto você. Como diz a Lídia, um bom caminho, muitos encontros, e que possamos sempre nos reencontrar de todas as formas possíveis. Obrigado. Até sempre. Abraço, 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 por aqui pode. Queridos, então, nossa, escutar a Lídia e o Roberto, meu pai, é um bálsamo. Obrigado pela presença de todos. Essa foi uma roda de conversa virtual, nossa primeira experiência, uma experiência ao vivo, e como tudo que é vivo, imperfeito. Então, nós acolhemos aqui as imperfeições, as falhas de microfone, as falhas de conexão,
faz parte, estamos vivos. Então, aproveito para deixar também o convite para a próxima roda de conversa, tá? No dia 27/5, com a Lídia, conversando sobre a morte. Outro tema fundamental nesse tempo que nós estamos atravessando. Então, obrigado a Estaremos todos. juntos de novo, Yuri. Estaremos juntos de novo, Lídia, com certeza. Então, um beijo, obrigado. Obrigado, Elza. Obrigado, Pai. Obrigado, Lídia. Obrigado a todos que participaram. Obrigada, Unipaz Recife, Yuri, Elza. Obrigada a todos vocês que estão aqui, que estão no Facebook. Bom caminho, meus queridos. Bom caminho, bom caminho. Beijo para o povo de Recife! Beijo, Gabi. Gratidão, Beijo pro povo de todo gratidão. canto também. Com seus microfones, dispersos. Beijo! Gratidão, Coração, gratidão, Lídia, Roberto e todos. Sérgio, Todos. Pacífico. Roberto, obrigado. Vai.